Fala aí, meu povo! Como é que vocês estão? Bom dominguinho pra vocês. Espero que todo mundo tenha aproveitado o final de semana, que o juízo tenha ficado na sexta-feira e que ele volte amanhã, como se nada tivesse acontecido. Seguinte, gente, pra quem assistiu aqui o vídeo de Newcastle, Barcelona e o tanto que eu elogiei Pedri e Frenkie de Jong que tinha acertado 95 de 96 passes, hoje o Frenkie de Jong, se eu não me engano, foi 91 de 98. Deixa eu conferir se foi isso mesmo. Frenkie de Jong, isso é só um parênteses porque ficou na minha cabeça. Hoje ele acertou 66 de 72. O Pedri foi 91 de 98, participou muito mais o Pedri. O Pedri errou 15 passes entre o jogo de quinta e o de hoje, de quase 200 tentados, de 198. E o Frenkie de Jong errou 7 passes de 160 tentados. O jogo na quinta-feira passou pelos dois e hoje, por motivos diferentes, o jogo de novo passou pelos dois. Na quinta-feira era porque o Newcastle pressionava muito, porque queria roubar muita bola e porque o Barcelona precisava dormir o jogo no meio-campo. Hoje, por um motivo diferente. O Getafe ele junta muito as linhas, ele não marca pressionando demais lá em cima, ele não marca fechadinho demais lá embaixo, até pode fazer as duas coisas, mais marcar lá embaixo, que é o que ele faz no final das partidas para segurar resultado, mas também lá em cima, como ele tentou fazer, por exemplo, no início do segundo tempo, mas normalmente é entre as intermediárias. E isso dificulta muito o jogo de meio campo e quase que obriga o adversário a ser vulgarizado e obrigaria o Barcelona, por exemplo, caso não conseguisse um bom jogo dos seus meio-campistas, a jogar muito direto. Bola para Rafinha, para Ferran, para Lewandowski, correr entre os defensores do Getafe, e a gente sabe, esto é futebol papá, que diz o Bordalás, o que não é muito bem futebol, porque o que o Getafe faz muitas vezes são bloqueios de rugby. Hoje nem teve tanto, embora tenham tido essas armadilhas que os jogadores do Getafe fazem para enfeiar o jogo e para tirar os jogadores da partida. Por exemplo, eu acho que o Rafinha foi substituído porque ele já tinha um cartão amarelo e poderia ser expulso por conta dessas armadilhas que o Getafe coloca. Por que o jogo passa pelo Pedri e pelo Frenkie de Jong? Porque em um jogo que é tão difícil que os meio-campistas participem por conta dessa pressão que o Getafe faz no meio, era muito importante que eles rapidamente dessem continuidade no jogo para desafogar para o Rafinha na direita, para desafogar para o outro lado para o Ferran e para que o Dani Olmo pudesse se juntar aos atacantes, fazer os movimentos de ruptura, como dizem os comentaristas por aí, e que eu estou falando por aqui, porque hoje em dia eu sou um comentarista por aí, e que ele pudesse aproveitar os espaços deixados e formados pelos atacantes do Barça. Vou explicar mais ou menos com esse campinho magnético por aqui, para vocês verem. Vai ficar aqui. O Barça é o azul, o Getafe é o branco. Então o Barcelona está atacando aqui para baixo. Deixa eu pegar uma bola aqui para vocês. A bola vai ser laranja, como se fosse inverno. Quando a bola está aqui, com o Pedri, por exemplo, o que o Getafe faz é juntar muita gente aqui para que o Pedri não tenha muito o que fazer. E que ele tenha que passar para trás e que, por exemplo, tenha que ser o Christensen ou o Koundé a lançar os atacantes do Barcelona. A questão é que os defensores do Getafe estão muito atentos aos atacantes do Barcelona para correr para trás se for preciso. E para trombar nos caras do Barcelona se for preciso também, porque a gente já viu os caras do Getafe fazendo isso inúmeras vezes nos últimos anos contra os jogadores do Barcelona. Então é muito importante que este meia daqui, que quase não vai conseguir participar, porque ele vai estar completamente bloqueado, que ele faça os movimentos de entrar, porque ele não fica fixo entre os marcadores. Vocês já devem ter ouvido por aí a nomenclatura dos comentaristas de fixar marcadores. Então, o que aqui o Lewandowski faz é fixar dois zagueiros, o Rafinha fixa um lateral, o Ferran fixa um lateral também com ele, e o Dani Olmo não fixa ninguém. E se um desses meio-campistas tentar acompanhar o Dani Olmo, gera um espaço aqui para o Barcelona circular a bola. O primeiro gol sai numa bola do Rafinha por aqui, os marcadores estão fixados, o Dani Olmo entra justamente aqui. Quando eles tentam correr para trás, entra o Ferran numa segunda linha para marcar. Os movimentos do Barcelona foram muito inteligentes para sair disso, foram muito bem planejados para o jogo de hoje. Por mais que você seja o Barcelona e que do outro lado seja o Getafe, é muito necessário hoje em dia no futebol você planejar cada jogo diferente. Cada adversário é diferente, o Getafe não vê o futebol da mesma forma com que o Newcastle, que não vê da mesma forma com que o Rayo Vallecano, cada time vê o futebol de uma forma diferente e o Barcelona hoje viu muito bem o que o Getafe podia fazer e cá entre nós, o Barcelona é melhor do que o Getafe. O Dani Olmo acabou de ser expulso, inclusive pulou num penhasco, se jogou. E olha que foi bem o Dani Olmo. Foi buscar, nem vai para o departamento médio. E o Barcelona é mais time, então ele conseguiu sair dessa armadilha que o Getafe tentava armar, que ele normalmente tenta,
graças a esses dois meio-campistas que eu acho que distribuíram a bola muito rápido para poder sair dessa armadilha do Getafe. A gente viu o Condé muito por dentro, por exemplo. O Condé vindo por dentro, ele ajudava a deixar o time ainda mais fechado por aqui e abrir espaço para o Rafinha. Então o Barça, em alguns momentos, tentava acumular gente por dentro para que esses meio-campistas do Getafe não se ligassem nos atacantes e que eles pudessem receber a bola com mais liberdade, como é o Rafinha, por exemplo. Estou mostrando por aqui, como é o Rafinha, por exemplo, no lance do primeiro gol do Barcelona. A chave para vencer o Getafe foi essa. Para vencer o Getafe num jogo que não deveria, em teoria, ser fácil para o Barcelona, porque não tinha o Lamine Yamal, porque teve o Rafinha por 45 minutos. Se a gente for pensar, o segundo tempo do Barcelona é jogado com Ferran e Rashford nas pontas. Na temporada passada, o Barcelona, muitas vezes nas pontas, teria, e depois ainda sai o Ferran e entra o Ronny Barley, né? O Barcelona, muitas vezes na temporada passada, teria Ansu Fati e Pau Victor nas pontas. É muito diferente a qualidade que esse time pode ter essa temporada com a chegada do Rashford e com o Ferran não jogando como um ponta, mas como um segundo atacante em relação ao que o Barcelona tinha na temporada passada. Sobre o time escalado, hoje, por exemplo, jogou o Eric Garcia, o Pau Cubarsí poupado não jogou, e não jogou o Ronald Araújo outra vez. O Christensen, o Ronald Araújo tinha sido titular no meio de semana, e dessa vez jogou outra defesa. Por que joga Christensen e Eric Garcia? Porque o Getafe, dessa pressão que faz, é muito importante que seus zagueiros consigam construir jogo. Temporada passada, por exemplo, tem um empate por 1-1 em Getafe, fora de casa, que o Ronald Araújo joga o primeiro jogo, o Barça não vai bem, e no segundo tempo, se eu não me engano, entra o Eric Garcia, um zagueiro mais construtor, e o Barcelona melhora muito, simplesmente por uma troca de zagueiros. Porque nesse jogo contra o Getafe é muito importante que todos os jogadores deem sequência na bola muito rápido para que o time consiga jogar. Não jogou o Rashford de início, castigado por ter chegado atrasado, e normalmente esses atrasos são na sessão de ativação que o time faz no domingo de manhã, né, que chega atrasado para o treino e tal. Não deveria ser tão normal que os jogadores atrasassem. Normalmente eles têm se atrasado para o treino de domingo, que é só uma sessão de ativação. E por uma coerência, deixou o Rafinha fora, agora também fica fora o Rashford, que entrou muito bem no segundo tempo, né? O primeiro tempo do Rafinha é muito bom, dando assistência para o Ferran no segundo gol, fazendo a jogada do primeiro gol, é uma assistência maravilhosa do Dani Olmo, mas é um muito bom passe do Rafinha. Rafinha construtor pela direita normalmente é o Lamine Yamal, o ponta construtor, por mais que ele também tenha velocidade para receber bolas na frente, mas normalmente é o Rafinha que faz essa flecha, faz o tal do facão e tal, que é o que corre. E o Lamine Yamal é o que recebe com mais pausa, que dribla. Hoje o Rafinha fez esse papel muito bem. E no segundo tempo, o Rashford logo de início dá um bom passe, que não é para o Lewandowski, né? É para o Lewandowski puxar a marcação para o Dani Olmo fazer o 3-0. E depois, numa jogada individual, poderia também ter feito o quarto gol. Bem o Ferran Torres fazendo 2 gols. O Ferran tem muitas participações em gols essa temporada. Deixa eu pegar aqui para ver, porque eu deveria ter feito o dever de casa antes e não fiz. A temporada do Ferran Torres são de 6 jogos, 4 gols e 1 assistência. E olha que ele perde um tanto de gol, mas é bom início de temporada do Ferran Torres. Gostei da entrada do Dani Olmo, para que ele reveze com o Firmino. Não tem um titular claro nessa posição, e é bom que eles disputem posição por ali. Barcelona quase que não permitiu nada do Getafe, só 3 finalizações do Getafe, quase nada. Barcelona se defendeu de novo muito bem, tinha se defendido bem contra o Valência, enquanto o Newcastle tinha sofrido alguma coisa em transições, mas se defendido bem. Juan Garcia hoje quase que não foi exigido, contra o Newcastle foi um pouco mais. Um pouco de dificuldade do Lewandowski em algumas bolas que ele recebeu com condição de avançar, e aí se nota um jogador de 37 anos, né? Que não tem velocidade para ganhar na corrida dos zagueiros, para ter um pouco mais de explosão. E eu acho que por isso a entrada do Ferran Torres vai ser, durante a temporada, uma mudança de 9 do Barcelona. Acho que o Leva é o dono da posição. Se amanhã tem um Barça-Madrid, se amanhã tem uma final, joga o Lewandowski. Mas a entrada do Ferran, e que ele ganhe confiança, que ele continue marcando e que ele vire uma referência positiva no ataque, acho que vai ser muito bom, porque eu acho que ele vai ser muito importante numa temporada que o grande 9 do Barcelona já tem 37 anos. Por aí a gente não vê, né? Muitos jogadores dessa idade sendo protagonistas de um time europeu. Então é normal que o Lewandowski perca espaço. Mais uma vez não jogou o Lamine, não está nem treinando no campo ainda. O Barcelona está tratando ele com muito cuidado. É um início de temporada que o Lamine pode descansar um pouco mais, mas chama atenção porque pubalgia, quando começa a demorar muito, é algo que chama atenção. O Barcelona, acho que essa semana vai ser muito importante de quando vai recuperar o Lamine e quando que vai recuperar, o que vai ser feito do Gavi. O Gavi teve dores no joelho direito,
deram um prazo de 3 semanas para ver como que isso evoluía, e depois de 3 semanas iam fazer uma reavaliação para saber se ia operar ou não, e esse prazo está acabando. O prazo é essa semana, para a gente descobrir, em teoria, se o Gavi vai ter que operar ou não. Não é uma cirurgia de ligamento cruzado outra vez, de 9 meses parado, 10 meses parado. Seria uma artroscopia, fica mais ou menos 5 semanas fora, se somar as 3 semanas que ele já tem, seriam 8 semanas, mas que é muito ruim. O cara que fez pré-temporada, que começa a ganhar confiança, começa a ganhar os minutos. Acho que um jogador com pré-temporada como o Gavi tende a ser muito diferente do Gavi da temporada passada sem pré-temporada, e caso ele tenha que parar, é um baque. Acho que é um baque mental para a confiança dele, para o ritmo dele com os companheiros. Enfim, tomara que ele tenha se recuperado e que ele possa voltar a treinar essa semana para os próximos jogos do Barça. É isso, meu povo. Boa vitória, muito tranquila do Barcelona. O único tropeço, aquele mau jogo contra o Rayo Vallecano. O Real Madrid não tá dando brecha, ganhou todos os jogos até aqui. O Real Madrid, falar para vocês, tem mais ponto do que eu achei que teria. Por ser uma transição, achei que o Real Madrid ia ter mais dificuldade nesse início de temporada. O jogo mais difícil contra a Real Sociedad fora de casa, com 1 a menos, o Real Madrid resolveu muito bem. O que faz com que o Barcelona não possa deixar pontos pelo caminho. Né? 2 pontinhos contra o Rayo Vallecano, 2 pontinhos bobos. Neste momento, estão fazendo a diferença porque o Real Madrid está 2 pontos à frente. Eu achava que seria uma temporada de mais erros e mais tropecinhos do Real Madrid. Por enquanto, a gente não viu isso. Mas a gente viu de novo um Barcelona muito bom. Fecha uma semana aí com 11 gols marcados, né? 6 no Valência, 2 no Newcastle e 3 agora no Getafe e só 1 sofrido. Muito boa a volta do Barcelona da data FIFA. Vamos ver quando é que os jogadores serão recuperados e ter o elenco completo. Mas a rodagem de elenco do Hans Flick está dando muito certo. E ele está lendo muito bem o que os jogos pedem e o que os adversários pedem. Boa semana para vocês, gente. Valeu, hein? Até o próximo vídeo. Nessa segunda-feira tem Bola de Ouro. Pretendo fazer conteúdo aqui pós-Bola de Ouro. E antes eu quero falar de Neymar. Nessa segunda-feira aqui no canal para vocês. E talvez alguma coisa de futebol brasileiro também. Do Atlético, do Cruzeiro, enfim. Eu tenho muitos planos. Eu não sei se eu tenho tempo de fazer aqui os vídeos para vocês. Valeu, gente. Boa semana, hein? Até mais.